Olá a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais um dia de conhecimento. Para os que são novos e estão nos conhecendo hoje, sintam-se abraçados e sejam bem-vindos. Espero que hoje seja um dos muitos dias que vocês se juntem a nós nesse mundo maravilhoso que a Bíblia nos proporciona. O tema de hoje é algo que chama a atenção de muitos, mesmo fora do mundo cristão. Falaremos de um homem cujas habilidades, características e pecados o tornam notável até os dias de hoje. Estou falando de Sansão, o homem mais forte da história. A história da origem de Sansão remonta a um período tenso na história de Israel, quando a nação enfrentava conflitos com os filisteus. Em meio a esse contexto, Manoé e sua esposa, que era estéril, receberam uma revelação especial de um anjo. Esse mensageiro celestial anunciou que eles teriam um filho, Sansão, cujo nome significa Homem do Sol. Essa escolha de nome indicava a designação única e divina que Sansão teria desde o nascimento. Sansão foi criado como um nazireu, um voto especial de consagração a Deus que envolvia certas restrições, incluindo a proibição de cortar seu cabelo. Este ato simbolizava a separação e compromisso de Sansão com Deus desde o início de sua vida. Sua origem estava atrelada a uma missão específica: libertar o povo de Israel da opressão filisteia. A tribo de Dan, à qual Sansão pertencia, estava enfrentando desafios significativos durante essa época. E o nascimento de Sansão foi uma resposta divina a essa situação. A profecia sobre seu nascimento indicava claramente que ele teria um papel crucial na salvação de Israel das mãos dos filisteus, servindo como um instrumento nas mãos de Deus. Assim, desde o ventre de sua mãe, Sansão estava destinado a ser uma figura extraordinária, dotada de força sobre-humana. A narrativa bíblica destaca a singularidade desse personagem, cuja origem divinamente designada o destacou como um líder com uma missão divina única e específica. Sansão, portanto, não era apenas uma criança comum, mas alguém escolhido por Deus desde o início para desempenhar um papel crucial na história de Israel. As proezas de Sansão são marcadas por demonstrações extraordinárias de força física, todas atribuídas à intervenção divina. O primeiro episódio notável ocorreu quando, ainda jovem, Sansão enfrentou um leão que rugia em sua direção. Movido pelo Espírito de Deus, Sansão despedaçou o leão com as próprias mãos, um feito que não apenas evidenciou sua força sobrenatural, mas também simbolizou a proteção divina sobre Israel. Outro momento impressionante aconteceu quando Sansão, buscando uma esposa filisteia, deparou-se com um enigma proposto por ele mesmo em um banquete de casamento. O enigma envolvia a decifração de uma experiência única que Sansão vivenciara: matar um leão e, mais tarde, encontrar mel em seu cadáver. Essa situação não apenas destacou a força física de Sansão, mas também revelou seu caráter astuto e sua habilidade de lidar com enigmas. Além disso, Sansão ficou conhecido por suas conquistas militares. Ele arrancou as portas da cidade de Gate e as carregou até o topo de uma colina como um sinal de sua força incomum. Essas ações não eram apenas exibições de poder, mas também atos simbólicos que demonstravam a superioridade divina sobre os inimigos de Israel. Essas proezas não só ressaltam a força física singular de Sansão, mas também destacam sua posição como um juiz de Israel, escolhido por Deus para liderar seu povo em tempos de conflito. Cada ato extraordinário não era apenas uma demonstração de habilidades sobre-humanas, mas também uma manifestação do poder de Deus, agindo por meio dele para cumprir os propósitos divinos na história de Israel. Sansão, assim, se torna uma figura emblemática, cujas proezas transcendem o físico, refletindo a intervenção direta de Deus na narrativa. A fraqueza de Sansão, paradoxalmente, residia em sua propensão a ceder às tentações e fraquezas humanas. Apesar de sua notável força física, ele demonstrou vulnerabilidades emocionais que o levaram a situações comprometedoras. O ponto crucial dessa fragilidade ocorreu quando ele se apaixonou por Dalila, uma mulher filisteia. Dalila, influenciada pelos chefes filisteus que visavam enfraquecer Sansão, tentou descobrir o segredo de sua extraordinária força. Sansão, inicialmente resistente, acabou sucumbindo ao charme de Dalila. Em 3 ocasiões diferentes, ele forneceu informações falsas sobre a origem de sua força, testando a lealdade dela. A fraqueza de Sansão não estava apenas na revelação de seu segredo,
mas na maneira como ele permitiu que seus desejos pessoais superassem sua devoção a Deus. A ingenuidade e a confiança excessiva de Sansão em Dalila o tornaram vulnerável, mostrando que sua força física não garantia sua invulnerabilidade espiritual. Ao revelar finalmente que sua força estava no seu cabelo não cortado, Sansão, de certa forma, selou seu destino. A traição de Dalila levou à sua captura pelos filisteus, que o cegaram e o escravizaram, retirando-lhe a dignidade e a liberdade que um dia possuíra. A história de Sansão destaca, assim, a importância da vigilância espiritual e da resistência às tentações. A fraqueza de Sansão não estava em sua força física, mas na falta de discernimento diante das artimanhas de Dalila e na negligência de suas responsabilidades espirituais. Essa narrativa serve como um alerta atemporal sobre as consequências de comprometer princípios em prol de desejos pessoais, mesmo para aqueles que possuem dons extraordinários. Sansão, apesar de sua força sobre-humana, experimentou as consequências amargas de suas escolhas, tornando-se um exemplo marcante de como a fraqueza pode se manifestar nos aspectos mais inesperados da vida. A queda de Sansão representa um capítulo dramático e impactante em sua história, delineando as consequências inevitáveis de suas escolhas e fraquezas. Após revelar seu segredo a Dalila, Sansão teve seu cabelo cortado enquanto dormia, simbolizando a quebra de seu voto de Nazireu e, consequentemente, a perda da força sobrenatural concedida por Deus. Ao despertar, Sansão percebeu a tragédia. Sua força, outrora imensa, havia desaparecido. Os filisteus, cientes da vulnerabilidade de Sansão, capturaram-no, perfuraram seus olhos e o acorrentaram em um moinho, relegando-o a uma vida de escravidão e humilhação. A queda de Sansão atinge seu ápice em um evento grandioso. Os filisteus, em celebração à sua captura, reuniram-se em um grande templo dedicado ao seu deus Dagom. Eles trouxeram Sansão, agora cego e enfraquecido, para entreter a multidão. O momento é simbólico. Sansão, outrora um juiz e libertador de Israel, tornou-se um espetáculo para seus inimigos. Em um último ato de desespero e súplica a Deus por força, Sansão pediu a um menino que o guiasse até as colunas centrais do templo. Ele, então, abraçou as colunas com todas as suas forças restantes e clamou a Deus por vingança contra os filisteus. O templo desabou, matando Sansão e um grande número de filisteus, incluindo seus líderes. A queda de Sansão é uma tragédia marcante, evidenciando como as escolhas erradas podem levar a consequências irreversíveis. Sua história serve como um alerta sobre os perigos da complacência espiritual, mesmo para aqueles dotados de dons extraordinários. A grandiosidade e a tragédia de Sansão destacam a complexidade da natureza humana e a importância de se manter fiel a princípios espirituais em meio às tentações do mundo. As lições extraídas da vida de Sansão são profundas e impactantes, servindo como um guia para compreender as implicações espirituais de suas ações. A história desse juiz de Israel oferece importantes ensinamentos sobre a importância de manter a fidelidade a Deus, mesmo quando confrontado com tentações e fraquezas. Sansão, apesar de sua força física extraordinária, sucumbiu desejos carnais ao se apaixonar por Dalila, uma mulher filisteia. Sua história destaca a necessidade de vigilância espiritual e da resistência às tentações que podem comprometer a devoção a Deus. A ingenuidade de Sansão ao confiar em Dalila ilustra como até mesmo os indivíduos mais poderosos podem ser enfraquecidos por escolhas imprudentes. A revelação do segredo de sua força, associada ao voto de Nazireu, ressalta a importância de manter compromissos espirituais. Sansão quebrou seu voto ao revelar o segredo a Dalila, mostrando que, mesmo possuindo dons divinos, ele não estava imune às consequências de suas próprias escolhas. A queda final de Sansão, enquanto abraçava as colunas do templo dos filisteus, destaca a necessidade de buscar a força em Deus. Seu último pedido de força, mesmo após ter perdido a confiança de Deus devido às suas ações, sugere que a redenção é possível mesmo nos momentos finais da vida. Portanto, as lições de Sansão incluem a importância da vigilância espiritual, da fidelidade a compromissos divinos e da busca constante pela orientação e força de Deus. Sua história serve como um alerta sobre as consequências de desviar-se do caminho espiritual e, ao mesmo tempo, oferece esperança de que, mesmo em meio a quedas dramáticas,
É possível encontrar redenção através da busca sincera por Deus.